Boa Boa noite, noite. irmão. Pronto, boa noite. Bem-vindo a todos. Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Ezequiel, no capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. A gente vai do versículo 1, nossa proposta é ir até o capítulo 15, versículo 8. O capítulo 15 é bem curtinho, somente 8 versículos mesmo. E você lembra de muita coisa que está acontecendo já nesse contexto todo aí que a gente está estudando Ezequiel. A queda de Jerusalém, ela está iminente. A gente, no capítulo 8, ele deu uma data, e já era o 6º ano do cativeiro do rei Joaquim, que ele foi para o cativeiro em 597. Aquelas visões do capítulo 8 ao 11 já era 592, 591, e Jerusalém vai cair em 586. E Deus está falando constantemente pelo profeta Ezequiel lá no cativeiro que é isso mesmo que vai acontecer. Mas lá em Jerusalém, e mesmo o povo que está no exílio, parece que não estão acreditando muito nessa ideia, porque afinal de contas o templo está em Jerusalém, o Senhor mora na cidade, mora em Jerusalém, mas os capítulos 8 a 11 mostrou que o Senhor vai se retirar e já está se retirando por causa do pecado, aquela questão das visões que nós vimos, e Jerusalém vai perder realmente a proteção divina. Deus, inclusive, está no exílio com aqueles que estão lá e que já estão num processo de arrependimento e de transformação, mas o povo está se enganando ainda. E sempre em época de crise, falsos profetas, eles acabam surgindo para comunicar falsa esperança, e não foi diferente nessa época em que estava se encaminhando para a queda definitiva de Jerusalém. Esses falsos profetas, inclusive, foram muito bem recebidos pelo povo lá, pelos nobres e pelos poderosos. E aí, então, o que nós temos nessa noite gira em torno dessas coisas. Deus vai reafirmar através de uma cena dramática, através de um simbolismo, capítulo 12 e 15, mas tem muito mais discurso direto até essa noite de Ezequiel, demonstrando que realmente Deus vai acabar castigando Israel, porque é uma casa rebelde. Deus se esforçou através dos anos para que através de profetas eles se voltassem para o Senhor e se reconciliassem, mas vai ser somente através de um processo de disciplina mesmo que vai acontecer o arrependimento e a reconciliação. Então, vai de novo bater nessa tecla de sabereis que eu sou o Senhor Deus, por exemplo, 13:9, e quando a gente chegar no 14:23, Deus vai comunicar que quem está no exílio, ao ver a última turma chegando, vai entender que não foi sem motivo, que Deus fez o que fez, ou que Deus fará, né? No caso aqui do texto onde a gente está olhando para o futuro. Então, Deus faria o que ele disse ou Deus faria o que ele disse que iria fazer mesmo. Eles iriam ver o comportamento dessa última turma chegando, um comportamento completamente pecaminoso e maldoso, e aqueles que já estavam passando um processo de arrependimento por chegarem antes no exílio entenderiam que não foi sem motivo que Deus fez o que fez e ele precisou mesmo disciplinar a nação. Então, os primeiros 20 versículos, Deus vai afirmar de novo a iminência da queda de Judá. Na verdade, os primeiros 28 versículos e os 20 primeiros versículos, ele vai afirmar de novo a queda de Jerusalém. E os primeiros versículos aqui, ele vai ensinar de novo através de uma cena dramática. Lembra que Ezequiel, vez por outra, é instado pelo Senhor a exercer uma cena diante do povo. Essa cena desses versículos aqui não é que nem aquela do capítulo 4, 430 dias, fazendo uma cena. Essa basicamente é uma cena de 24 horas que já dá para pegar o ponto. E essa cena vai ser realizada diante dos olhos do povo, e é um povo que, de novo, Deus afirma, versículo 2, é uma nação rebelde, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles são, de fato, uma nação rebelde. E lembra que Deus tem essa etapa de misericórdia dele, assim, de tentar, se não tá conseguindo tocar pela razão, tenta tocar pelas emoções. Porque quando tem uma cena acontecendo de um drama, de um teatro, às vezes toca nossas emoções e faz com que a gente desperte, mas daqui a pouco a gente vai notar que nem essas cenas estão mais assim cativando o povo, as reflexões e o mover do arrependimento, porque realmente o coração está endurecido
E tudo que esses capítulos vão mostrar para a gente é que Deus é justo em fazer o que está fazendo. Mas a cena que Deus pede que Ezequiel faça nesses versículos é arrumar uma mala. Arruma uma mala quem vai viajar. E então ele tem que simular uma cena em que ele está arrumando a sua bagagem e ele vai diante dos olhos da nação que está no cativeiro. Ele leva essa bagagem à vista de todos para a rua, para que, de certa forma, o povo fique curioso aí com a cena que Ezequiel está protagonizando. E aí, então, depois à tarde, Ezequiel é ordenado a fazer um segundo ato nessa cena, que é cavar um buraco no muro. Não é mais cavar um buraco no muro do templo, como aconteceu no capítulo 8 para ver abominações, mas é cavar buraco no muro, porque ao entardecer, na terceira parte da cena, ele tem que passar por esse buraco desse muro com essa bagagem. E essa ordem que foi dada para Ezequiel ainda teve um acréscimo dele ter que cobrir o rosto dele com alguma coisa, representando alguém que vai para o exílio, mas que não vai ver, não vai poder enxergar a própria terra do exílio, e ele vai acabar daqui a pouco explicando para a gente o significado dessa cena toda aí, que em 24 horas o Ezequiel tem que fazer diante do povo. O povo insensível, capítulo 12, versículo 2, não perguntou sobre o significado da cena. Na verdade, não perguntou no capítulo 12, versículo 9, né? E o 2 dá a razão. É uma nação realmente insensível. E aí, no 12, 9, Deus pergunta, filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou o que você está fazendo? Mesmo que eles não estivessem perguntando o significado da cena, Deus pede que Ezequiel agora comunique em linguagem direta o comunicado do teatro que ele fez. E a ideia é a ideia de alguém que está indo para o cativeiro mesmo. Está muito focado a cena, em sua maior parte, no príncipe de Jerusalém, ou do rei de Jerusalém, que na época era Zedequias, é o último rei de Jerusalém em pé, reinou por 11 anos, mas está se referindo também a todo o povo que está lá na terra e vai para o cativeiro. A ideia de alguém viajando com uma mala e que está indo para o cativeiro mesmo. Mas, mais especificamente, a cena, então, ele diz no capítulo 12, versículo 12, o príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, ele será apanhado em meu laço, e eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. E, inclusive, versículo 14, os oficiais do rei também seriam presos e levados para o cativeiro, e tudo isso para que a nação saiba que ele é o Senhor e que é ele que está trazendo esse juízo. Agora, isso se cumpriu de maneira muito específica na queda de Jerusalém. E nós temos descrito a queda de Jerusalém em Jeremias capítulo 39. Se a gente faz um estudo paralelo e comparado com Jeremias, o que Jeremias está indicando para o rei Zedequias e para a nação em geral é que se rendam. É melhor se render ao rei da Babilônia. Sabe aquela coisa de demonstrar força, de demonstrar patriotismo? Eles acabaram, então, negando as indicações do profeta Jeremias e estavam batalhando e tentando vencer Babilônia, que cercou Jerusalém por basicamente 1 ano e meio, e com aquele cerco começou a acontecer uma fome muito grande, e aí eles conseguiram, então, fazer brechas nos muros, e em Jeremias capítulo 39, quando Zedequias vê os oficiais que fizeram as brechas no muro estão adentrando, ele tentou à noite, então, fugir da cidade. Está em Jeremias capítulo 39, no versículo 4, e está aí no PDF, você vai receber isso depois. Você pode, inclusive, ir para Jeremias 39 depois e ver o que aconteceu no dia da queda de Jerusalém. Mas, enquanto ele estava em fuga, ele foi capturado, porque os babilônios começaram a perseguir Zedequias e a comitiva que estava com ele, e ele foi deportado, então, para a Babilônia. Agora, lembra a ideia do Ezequiel colocando alguma coisa nos olhos que representava a ideia de que ele não poderia enxergar? Quando o Nabucodonosor, com o seu exército, prendeu o rei Zedequias, eles acabaram
matando os filhos de Zedequias na frente dele, e depois vazaram os olhos do rei. E ele foi para a Babilônia, então, cego, e apesar de chegar lá na Babilônia, no cativeiro vivo, ele não viu a terra, porque de fato ele teve os olhos dele, então, vazados. E em tudo isso Deus está comunicando de uma maneira muito clara que ele é o Senhor, e que não adianta o povo tentar negar o fato de que Jerusalém vai cair. Deus está mostrando capítulo após capítulo que é isso mesmo que vai acontecer, devido ao fato das atitudes constantes de envolvimento do pecado, no pecado da nação, especialmente a idolatria. Mas lembra que sempre no meio de tanta mensagem triste nesse livro de Ezequiel, sempre tem algum fio de esperança. E no capítulo 12, versículo 16, a gente sabe que 2 turmas já tinham ido para o cativeiro, e muitos estavam se arrependendo e entendendo o mal terrível que fizeram contra Deus. Alguns ainda não estavam se arrependendo, parte deles, Ezequiel, estava inclusive profetizando aí no cativeiro. Mas essa última turma que vai chegar lá, apesar de chegar com muito mau comportamento, logicamente, eles vão entender depois de um tempo, porque vai ser 70 anos de cativeiro, né? Vai dar tempo para eles pensarem sobre as ações repugnantes que eles acabaram realizando contra o Senhor, e eles vão acabar no cativeiro através desse processo de disciplina, se arrependendo e retornando depois para a terra numa condição de arrependimento e de reconciliação com o Senhor. Depois, a próxima cena, próxima parte do texto do capítulo 12, em 12, 17 a 20, Deus vai pedir para que Ezequiel faça uma outra cena dramática assim. Sempre que ele for comer ou beber água, ele demonstre muita ansiedade e medo enquanto ele estiver comendo e bebendo, para que o povo entenda, através dessa cena dele, que o julgamento vai chegar em breve. A ideia é que lá em Jerusalém a comida vai acabar ficando racionada, até que, enfim, a destruição seja uma realidade lá em Jerusalém. Então, essas primeiras 2 cenas dramáticas. E agora, no capítulo 12, versículos 21 a 28, é um discurso mais direto. É uma resposta a um provérbio que os israelitas estão citando lá na terra, lá em Jerusalém. E aí, 12, 21 e 22, diz assim: o Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Deus tem profetizado há algum tempo a queda de Jerusalém. E o raciocínio da nação parece ser o seguinte: ainda que 2 turmas tenham sido levadas para o cativeiro, essa questão de destruição não vai dar em nada. Isso que Deus está falando, ou pelo menos que os profetas estão falando, realmente não vai se cumprir. E Deus prometeu agora, através do profeta Ezequiel, fazer cessar esse provérbio, e ele vai cumprir as profecias. Esse é o mesmo tipo de atitude, meus queridos, que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, na época do apóstolo Pedro, já no 1º século, e que ao pregar hoje, às vezes a gente ouve ou poderá ouvir das pessoas. Lembram que nós temos uma profecia no Novo Testamento ainda para se cumprir, que é sobre a volta de Jesus. E já no Novo Testamento, nas barbas dos apóstolos, 2 Pedro 3, tinham alguns escarnecedores já escarnecendo sobre a mensagem da volta de Jesus e dizendo onde está o cumprimento dessa ideia da volta de Jesus e fim do mundo. E lá naquele texto, já na época, em 2 Pedro 3,9, o Pedro explicou a demora do Senhor em fazer com que Jesus retorne. Ele está em seu amor e misericórdia, dando espaço para que as pessoas se arrependam e a destruição, de fato, não chegue sobre elas. É a mesma coisa nesse contexto. Deus está avisando há um bom tempo que, se eles não se arrependem, o juízo vem. E Deus está numa etapa longa de misericórdia, esperando que, através das mensagens dos profetas, eles se arrependam, para que ele não precise trazer o juízo. Mas o povo, ao invés de usar esse espaço para arrependimento, usou esse espaço para zombar de Deus. Ele fala, mas ele não faz nada. No final das contas, nada vai acontecer e Babilônia não vai destruir nada aqui. E agora Deus, comunicando com uma linguagem firme, está dizendo: eu vou fazer cessar esse provérbio aí.
e muito em breve eu vou cumprir as profecias. Inclusive, nota capítulo 12, no versículo 25, Deus diz o seguinte: mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, é naquela geração mesmo, é para essa turma que ele está falando, em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano, o Senhor, porque 24 tinham falsos profetas espalhando falsa esperança no meio da nação. E aí, no versículo 27, expressa a mentalidade daqueles que estão lá. Filho do homem, a nação de Israel está dizendo, a visão que ele vê para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, palavra do soberano Senhor. E esse capítulo, então, tem essa meta de tirar essas falsas expectativas de que não vai haver queda. Deus está comunicando através de duas cenas dramáticas, depois de um discurso mais direto. De novo, aquela ideia do capítulo 7. O fim vem, parem de se enganar. Eu dei espaço para vocês se arrependerem. Ao invés de se arrepender, ainda estão zombando com esse provérbio. Pois bem, eu vou cumprir. Já chegou o momento de trazer o meu juízo, e aí vocês vão saber que eu sou o Senhor e que eu cumpro com aquilo que eu digo. Fique à vontade para a sua pergunta ou para o seu comentário sobre o capítulo 12. Giovanni. Jô, até para nós todos entendermos melhor esse livro de Ezequiel, nós temos que ver Ezequiel, Daniel e Jeremias, olhando de cima o propósito de Deus, atuando em Ezequiel para que ele converta o arrependimento daqueles que estão próximos dele. Ao mesmo tempo está Daniel na corte fazendo o mesmo, prevendo até a vinda de Jesus. Tanto Ezequiel quanto Daniel e Jeremias vão profetizar a vinda de Cristo, do Messias. E Jeremias está lá no fronte, no olho do furo do dragão, como diz, né? Lá com o meio do povo dos judeus, tentando convencer os judeus dos seus pecados. Tudo em relação à idolatria. Então, é um cenário de Deus em três frentes aí, está atuando, né? Ezequiel, Daniel e Jeremias. Não deixando nenhuma parte do povo sem comunicação de um profeta demonstrando a misericórdia dele. Isso mesmo. Dani, minha querida. Oi, Jô. Me explique, por favor, o versículo 12. E o príncipe que está no meio deles, o príncipe é Ezequiel mesmo? É Zedequias. Zedequias é o rei que está lá em Jerusalém. E aí liga isso, Dani, faz uma puxada aí na tua Bíblia, ou faz uma anotação, liga com Jeremias 39. Aí versículo 4 e 7, especificamente, essa profecia se cumpre. É o dia da queda de Jerusalém, o príncipe, que é o rei, vai tentar fugir. E aí, ao tentar fugir, ele é pego pelo rei da Babilônia, através do seu exército, e ele tem os olhos vazados, e ele vai para o cativeiro, e ele não pode ver a terra justamente por ter sido cegado pelo Nabucodonosor e seu exército. Jeremias 39, mas especificamente versículos 4 e 7. Versículos 4 e 7 é o cumprimento da profecia nos seus pormenores, né? Certo. Jeremias 39, 4 e 7. Isso mesmo. Lá descreve o dia da queda. Isso aí, Dani. Obrigado pela pergunta. Então, nós notamos no capítulo 12, versículo 24, nessa época de crise toda, falsas profecias, falsas adivinhações, falsa esperança. E agora, então, no capítulo 13, o que Deus vai fazer é falar contra esses propagandistas falsos que havia no meio do povo, né? E ele vai acabar condenando os falsos profetas que existiam no meio da nação em Israel e as falsas profetisas. 13, 1 a 16, referente aos falsos profetas, 13 e 17 até o final do capítulo, referente às falsas profetisas, e assim, estavam oferecendo muita falsa esperança. E por oferecerem essa falsa esperança, seriam rejeitados por Deus, porque estavam enganando o povo, indo na direção contrária daquilo que Deus estava falando. Mas nota capítulo 13, versículos 1 a 3, Deus está comunicando contra eles, porque eles estão comunicando mensagens que têm origem onde?
capítulo 13, versículo 2, especificamente. 13, 2 e 3. De onde vem a origem das mensagens desses falsos profetas? Profetize contra os profetas de Israel? Mas a origem da mensagem desses falsos profetas, eles tiram de onde essa mensagem? A revelação do Senhor? Não, dos seus próprios espíritos. Seus próprios espíritos, do seu próprio coração, ao meio da revista atualizada no 13.2, da imaginação deles, justamente. Então, tudo partia do próprio coração deles e eles estão falsamente atribuindo a Deus as mensagens que eles trazem. E é sempre perigoso quando a pessoa segue o seu próprio coração, o seu próprio espírito e os seus próprios sentimentos. Provérbios 14, 12, tem caminho que o homem parece certo, assim, no final dá em caminho de morte. Não cabe ao homem seguir os seus próprios, determinar os seus passos, Jeremias 10, 23. E os pensamentos devagar, de Deus. Jô. Qual é o provérbio? Vai devagar para te Tá aqui, ó, Provérbios 14, 12, tá aqui. Tá. E aí, assim, Isaías 55, 8 e 9 diz que os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos pensamentos. Então, a gente não deve basear as decisões de nossa vida com base naquilo que sobe aos nossos corações, nos nossos espíritos, as coisas dos nossos sentimentos, ou de alguém que diga que... Deixa eu me explicar melhor com um exemplo muito prático. Às vezes a gente vê no mundo evangélico a seguinte coisa acontecendo: a gente mostra na palavra de Deus alguma coisa claramente revelada pelo Senhor, e a gente mostra o texto e o contexto. E a resposta da pessoa é a seguinte: eu sei, a Bíblia pode até estar falando isso, mas Deus falou ao meu coração, e o que Deus falou ao coração dela é completamente contrário daquilo que está revelado na verdade de Deus. E existe essa tendência muito forte nos nossos dias atuais de enfatizar os sentimentos da pessoa como alguma coisa mais importante até do que a própria revelação de Deus. As pessoas muitas vezes estão desprezando o ensinamento sobre a doutrina bíblica, sobre os princípios de Deus, e é exatamente esse problema que o Ezequiel estava enfrentando na época dele, tanto com as pessoas que estavam lá, ainda em Jerusalém, como com as pessoas que estavam aqui, ainda no cativeiro, e num processo ainda de passar por um arrependimento e transformação, e é isso que estava levando a nação, então, à destruição. Os falsos profetas lá na terra estavam, assim, instigando o povo, inclusive a liderança, através do rei e dos seus oficiais do exército, a se defenderem contra a Babilônia, resistir o inimigo. Mas o que estava acontecendo? As próprias falsas profecias acabavam enfraquecendo a nação, porque as falsas profecias colocavam a nação na direção contrária daquilo que Deus estava falando. E aí o Ezequiel vai utilizar nesse contexto assim, por ordem de Deus, logicamente, por revelação de Deus, duas ilustrações que comunicam o tipo de trabalho que os falsos profetas estavam fazendo. Agora, vamos lembrar que as cidades, na época, elas eram muradas, né, gente? E os muros, então, representavam aí a defesa da cidade contra o exército inimigo. Mas agora, imagina que a Babilônia está lá e vários cantos dos muros estão sendo, então, derrubados pela Babilônia, para que então possam invadir e entrar. E, logicamente, o que o exército que está dentro da cidade faria é tentar reconstruir o muro rapidamente, daquela parte em que o muro foi caído, e construindo rapidamente, conseguir fechar as brechas para que o inimigo que está lá fora não invada. Agora, o que Deus compara, o que esses falsos profetas estão fazendo? Eles fazem o trabalho como que de raposas. O trabalho de uma raposa é o seguinte: uma das características das raposas, elas fazem túneis. E em algumas regiões do mundo existem alguns tipos de raposas que num só dia por baixo da terra conseguem fazer aí túneis de 6 a 7 metros dentro do trabalho delas. Então, imagina que o muro está sendo construído na brecha, sobre as ruínas, mas o trabalho desses falsos profetas é como que de raposas que estão cavando túneis embaixo desse muro. Se estão cavando túneis embaixo do muro, perde base, perde alicerce, e o muro vai cair. Essas falsas profecias
não vinham do Senhor. Essas falsas profecias, capítulo 13, versículo 6, elas não seriam cumpridas. Era tudo ilusão. E Deus acaba, então, confrontando os falsos profetas, no capítulo 13, versículo 7, diretamente, referente às mentiras que eles estão contando. E no texto não tem nenhuma resposta, porque qualquer tentativa de defesa dos falsos profetas até seria vã. Deus está dizendo que ele está rejeitando os falsos profetas, eles não fariam mais parte da Assembleia do Senhor quando a nação fosse reconstruída. E tudo o que eles estavam fazendo com as suas falsas profecias é capítulo 13, versículo 10 e capítulo 13, versículo 16. Eles estavam pregando paz, quando não havia nenhuma paz. O ambiente era de guerra com a Babilônia, mas acima de tudo, o povo estava em guerra com Deus por causa dos seus pecados, e eles iriam sim para o cativeiro. E essas falsas profecias dos falsos profetas, e aí Deus vai usar uma segunda ilustração, foi o mesmo efeito do que pintar com cal uma parede fraca. Imagina que a gente constrói um muro, e esse muro não é muito bem construído. Mas para que a gente possa, sei lá, enganar as pessoas, dizendo que esse muro de fato é forte, ele está bem construído, a gente pega aquele cal, que é uma tinta de uma qualidade menor, que dá para ser usada mais nas edificações exteriores. Então a gente pinta com cal e dá uma aparência de um muro forte, bonito, bem construído, escondendo os defeitos com esse cal. E esse era o efeito das falsas profecias. Não tinha nenhuma parede de fato de proteção para o povo. Essa falsa parede dessas falsas doutrinas de que haveria paz iria cair, porque a pressão da ira de Deus iria fazer com que esse falso muro dessa falsa profecia de paz caísse. E o problema das profecias de paz naquela época é comparável à situação atual. É outra aplicação prática que a gente pode fazer aqui, né? Tem muitos pastores hoje em dia que pregam muitas doutrinas diluídas, assegurando para os ouvintes sobre a salvação deles, sem base na verdade revelada por Deus, e é preciso tomar muito cuidado com isso. Tem muitos falsos pastores que propagam e as pessoas podem ter paz com Deus mesmo continuando na prática do pecado. Aquela coisa que estava acontecendo nessa época aí, Deus até está falando sobre essa ideia de trazer disciplina, Deus até está falando sobre a ideia de trazer um juízo, mas no final das contas, ele não vai fazer nada disso. Tem até muitas doutrinas dos nossos dias, como os adventistas que tentam apagar com a falsa mangueira deles o fogo do inferno, dizendo que não existe inferno eterno. Tem tanta coisa perigosa acontecendo também nos nossos dias, e são profetas que são como raposas, que estão fazendo buracos por baixo de um muro, sem nenhuma base, ou estão dando uma aparência de paz, quando na verdade não há paz, passando cal nos seus falsos muros. E se nós vamos atrás desses falsos ensinos, nós vamos acabar destruídos. Então, eternamente, nós precisamos tomar cuidado. Eu vou dar uma parada aqui, para que depois eu explique 17 a 23, porque o pai ergueu a mão dele aí. À vontade, papito. Não, João, acho que eu ergui por engano, então, desculpa. Tranquilo, tranquilo, tua mãozinha está levantada. Saiu aí? Já baixei. Saiu, baixada. Agora ele colocou, ergueu vou baixar, vou tirar. Dani, minha amada, Tirei? sua mão. Uhum. Oi, Jô, tá me ouvindo bem? Uhum. Ouvindo bem. Eu entendi, né? Eles estavam se deixando levar pela vaidade por ter muitos ouvintes, né? Pessoas que estavam dando ouvido ao que estavam falando e distorcendo o que foi dito por Deus e ignorando Ezequiel com as profecias de Deus, não é isso? Estavam ignorando lá Jeremias, ignorando Ezequiel aqui no exílio. Infelizmente, quando a gente ouve mensagens sobre Deus, vai... Tu mutou teu áudio, João. Desculpa. A nossa tendência, quando a gente ouve uma mensagem de disciplina, é procurar mestres que falem aquilo que a gente quer ouvir. O Novo Testamento não é diferente, 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4,
vai falar sobre os últimos dias sendo difíceis, que os homens iriam procurar mestres que falem aquilo que eles já querem ouvir, como que sentindo coceira nos ouvidos, não dariam mais ouvidos a essa doutrina. E não é assim um problema, não é um problema recente, é um problema de todas as épocas. Nós sempre queremos ouvir sobre paz, independente de eu ter plantado um monte de coisa negativa, independente de eu ter feito tudo errado contra o Senhor e Ele, através dos tempos, com a misericórdia, ter falado através de diversos profetas, faça a coisa certa, eu resisto, e aí quando chega a época da colheita, eu fico procurando mensagens de paz quando não tem mais paz, devido às minhas diversas más escolhas. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Nosso coração tem a tendência de sempre querer se enganar nesses contextos. E daqui a pouco a gente vai ver na segunda parte aqui, por que é que existem pessoas contando mentiras? Porque existem aqueles que gostam de ouvir mentiras. Enquanto houver pessoas que gostam de escutar mentiras, vamos ter pessoas contando mentiras. João Verdun e depois Paulinho, por gentileza. Meu amado, uns anos atrás, bastante tempo, eu já estava há pouco tempo na igreja, eu tinha uma família que eu estava levando uma mensagem, levando CDs que eu tinha de evangelização. Olha, rapaz, eles nem deram bola, sabe? E eu fiquei, sabe, tive dias levando e frequentando a família. E aí, agora, nos dias essa semana, ela perdeu um filho mais velho, sabe? E aí, uma pessoa me mandou um áudio, 3 áudios de um pastor, agora ela está na igreja, sabe? Aí a pessoa comentou, naquela época eles não estavam preparados para aceitar, né? Tudo bem, né? Mas olha só o rico lá no inferno, né? O rico, a passagem do rico e o Lázaro, o que ele fez? Pediu para que Abraão mandasse alguém avisando sua família, né? Para que eles não estivessem naquele lugar, não fossem para lá. E aí a resposta é, olha, tu estava lá e não ouviu, né? Então, como vou mandar um espírito se reencarnar para eles? Eles não vão ouvir, não vão acreditar. Então, o tempo das pessoas de acreditarem na mensagem que nós temos, sabe, se elas perderem, né, perderão a salvação, né? E aí eu ouvi o rádio, mas assim, é justamente o que tu falaste aí, é totalmente distorcido, dizendo que o rapaz decidiu seguir Jesus e será ressuscitado, né, lá no fim. Claro que a gente sabe, né, porque Deus é Deus de vivos, né? Então os mortos serão ressuscitados, né? Mas ele dá a entender assim que será ressuscitado e será salvo. Então, totalmente distorcido esses homens que estão aí, né, fundando suas igrejas. A gente sabe que é mais de 30 mil. E esses cuidados que você falou aí, olha, é preciso conhecer, crer, né, e observar as escrituras para que a gente saiba enxergar com o olho espiritual, sabe, essas armadilhas aí, né? Obrigado, João. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, anota 13 e 17 até o versículo 23. Deus iria libertar o povo do controle de algumas falsas profetisas e feiticeiras que havia ali. Eu vou explicar esse texto aqui, que é curto, e já passo para o Paulinho. Então, agora a mensagem é dirigida a essas profetisas e feiticeiras. E elas enganavam o povo com as revelações delas. E a base de crítica para elas no versículo 17 é a mesma dos falsos profetas do início do capítulo. As coisas que elas falam é coisas do coração delas, não é coisa de revelação de Deus. Elas se vestiam aí de uma maneira toda especial, uma descrição que até nos lembra as ciganas de hoje aí nos nossos centros de nossas cidades. Elas eram cheios de pulseiras, e através daquelas pulseiras ali, elas faziam os feitiços delas, cheias de véu na cabeça delas aí, toda uma indumentária característica que em Jerusalém as pessoas conseguiam identificar pela cidade essas falsas profetisas aí, e com seus feitiços, versículo 18, estavam conduzindo aí o povo de Deus ao engano. E elas faziam tudo isso por motivos financeiros, e parece que elas ganhavam pouco, era por um punhadinho de cevada, mais um punhadinho de pão, elas já faziam o trabalho delas aí, e o trabalho delas era mentir para o povo. Agora, nota versículo 19. Era um povo que queria ouvir essas mentiras. É isso mesmo.
Será que existe hoje gente querendo ser enganada? E, infelizmente, sim. Existem pessoas hoje querendo ser enganadas. A gente já citou, segundo Timóteo 4, 13 e 4. Pessoas estão procurando mestres que falem aquilo que elas já querem ouvir, mesmo que seja uma ilusão, mesmo que seja uma mentira. Satisfaça a coceira do meu ouvido aqui, mas não me fale a verdade. Os que transmitem falsas profecias hoje, sejam cartomantes, quiromantes, clarividentes, pastores evangélicos, eles só vão continuar conseguindo enganar as pessoas porque elas gostam de ouvir essas mentiras. E elas põem fé nessas falsas revelações e não na verdade que Deus revelou aqui, na Escritura Sagrada. Agora, o que Deus está prometendo fazer nos versículos 20 a 23? Ele está prometendo livrar as vítimas das mãos dessas enganadoras que estavam lá em Jerusalém. Elas caçavam almas e Deus iria agir para tirar as vítimas das mãos dessas falsas profetisas. Elas acabavam com as suas falsas profecias, 13 e 22, desencorajando os justos e afundando cada vez mais os perversos nos seus pecados. E Deus iria livrar, então, o povo dessas falsas visões. Como? Duas possibilidades. A primeira, a própria destruição de Jerusalém acabaria com a influência dessas falsas profetisas, porque, quem sabe, até elas morreriam dentro da batalha contra a Babilônia. A segunda possibilidade, o próprio povo que vai sobreviver e que vai ir para o cativeiro, sendo disciplinado pelo Senhor, chegaria a um processo de arrependimento e, quando voltasse para a terra, voltaria entendendo que precisa seguir o Senhor e a sua verdade e as suas revelações, e tem que se libertar definitivamente desses falsos enganos de idolatria, de feitiçaria e de falsos ensinos. Ok? Eu dou uma parada aqui como promessa, né? Para deixar o nosso irmão Paulinho aí expressar os pensamentos dele. Muito bom. Eu não peguei no início, mas eu dei uma estudada antes aqui, né? E como é interessante, como desde lá do início isso vem acontecendo, né? Você citou alguns versículos que eu ia até colocar aqui, mas depois que você deu essa explicação aí, eu lembrei aqui também de Simão Mago, né? Que fazia feitiçaria. E você vê onde estava o coração dele, né? Sim. Depois dele ter crido em Jesus, né? Ele queria mais, ele queria ser como os apóstolos, né? E por quê? Porque o coração dele estava cheio de coisas assim, mundanas, interesses pessoais, né? Que a gente vê hoje o que acontece. Você citou aí 2 Timóteo, mas 1 Timóteo aqui é interessante o que diz o 1 Timóteo 1, não sei se você citou esse texto, né? O Espírito te diz claramente que nos últimos tempos, né, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Olha que interessante que fala aqui, né? Doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. É o que acontece hoje. A gente vê, e é o que você está falando, as pessoas elas gostam de ouvir isso, né? E lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, você falou do 3 e 4, mas no 1, Paulo ele exorta para Timóteo, né? Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar, né, irmão? Você está aí nos preparando, nos ajudando, né? Repreendendo, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Hoje, infelizmente, essa semana na academia eu tive umas conversas, né, com alguns alunos conversando, tem aluno que é pentecostal, e ontem no estudo com o irmão Sérgio, né, ele também está fazendo um trabalho em Atos, né, e ali em Atos 10, que nós já estudamos bem nitidamente, ele passou por um momento ali que para mim ficou muito assim, porque da outra vez eu não estava lembrando para poder falar com essa pessoa que acredita naquelas coisas do batismo, do Espírito, batismo com fogo, aí, e lendo, ele lê, está nítido e a pessoa não quer aceitar. Você percebe, a pessoa não quer aceitar, não, porque batismo com fogo é do Espírito Santo. Olha aqui, está escrito. E o fogo, a gente foi lá em Mateus, a gente foi, sabe, e a pessoa não quer aceitar.
Sim. Mas ali em Atos 10, ali ficou, né, eu até mandei para ele, mas é o que você está falando, as pessoas elas não querem enxergar. Né? Infelizmente, o mundo hoje, ele pensa assim, ele quer fazer as coisas, ele quer ser algo que ele faz parte daquilo, né? Sim. É o que a gente percebe nos pastores, sei lá. E aí vai. Pessoas também que estão ali ouvindo, os ouvintes, eles não querem pesquisar, estudar. E a gente vê que desde o início, olha aqui com Ezequiel, a mesma coisa, Deus está mostrando, pessoas, né? Então, assim, aqueles que né? Nós que estamos, graças a Deus, tendo esse discernimento, esse conhecimento. Né? Eu Amém. queria... Amém. É isso Pode aí. falar. Agora sim, eu acho que levantei a mão aí, né? Ótimo, isso. Depois eu passo Agora para o está Giovanni. Vai lá, certinho. Papito. Isso, vai lá. Mas o que nós temos, né? A gente volta àquele velho e surrado adágio da igreja, né? Falar onde a Bíblia fala e calar onde ela cala. Efésios, quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele diz lá no versículo 4: e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Então, o que falta, né? O que falta, afinal de contas? Nós temos uma Bíblia aí com 66 livros, todos conectados, todos inspirados por Deus, mas o homem não se contenta com a palavra. Ele quer um pouco mais. Ele quer ir além. Ele esquece do que foi dito em Deuteronômio 29:29. O que está escrito é para nós, para os nossos filhos, etc. O que Deus não revelou, ponto. Então, o que acontece? Os homens querem ir além do que está escrito. Esses dias eu estava assistindo alguns vídeos desses grupos evangélicos, dos quais eu participei, mas não era tão aterrorizante como hoje, né? Hoje as igrejas evangélicas, muitas delas, eles têm todo tipo de música, eles dançam, eles praticamente fazem do culto um show. E esses grupos estão cada vez mais lotados. As pessoas gostam disso, né? Porque lá eles vão ouvir profecias, lá eles vão ouvir as mentiras que eles gostariam que fosse verdade, né? Então, graças a Deus por Cristo que nós temos a sua palavra. Nós temos aí essa biblioteca maravilhosa que é a Bíblia, todos os livros, Deus fala pela palavra, e nós temos que orar muito, ter cuidado também para que nós não venhamos a ultrapassar o que está escrito, porque tem muita falácia, muitas ideias boas, às vezes começa com uma ideia muito boa, mas que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, todos nós, as nossas congregações, temos que estar vigilantes, atentos, né? Prontos, como Paulo falou há pouco tempo aí, de Paulo escrevendo a Timóteo, né? Nós temos que estar, todos nós temos que vigiar, não é apenas o pregador, mas a igreja, todos, os irmãos, as irmãs, tem que estar sempre atento, anotando, verificando, né? Prescrutando, para ver se realmente aquele discurso, aquelas colocações se adequam às palavras de Jesus, porque são essas palavras que vão nos julgar no último dia. João 12:48, Jesus disse com todas as letras: as minhas palavras é que vão julgar vocês no último dia. Então, graças a Deus, né, que nós temos a palavra, e essas aulas, como tu está trazendo hoje aqui, nos despertam para que a gente mantenha o foco, deixa Deus dirigir, ter fé. O que é fé? Fé é ouvir a palavra e a palavra de Cristo e deixar Deus no comando. Quem tem que comandar esse retorno de volta para casa é Jesus. Quando nós passamos a comandar com as nossas ideias, com as nossas posições, nós tomamos a estrada errada e nós passamos a dirigir o trem de volta para casa. Então, vamos deixar que o Senhor, pela sua palavra, nos reconduza de volta para a casa verdadeira, para Jerusalém espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado pelo encorajamento. Giovanni, amado. José, para me apontar aqui sobre profetisas, escrevi aqui, eu escrevi, tu vai me corrigir se está correto ou não. Profetas no sexo masculino, profetisas no sexo feminino. Eram pessoas designadas por Deus que revelavam inspirações de Deus. No caso aqui, essas profetisas
não estavam profetizando coisas de Deus, e sim coisas dela mesma. No Novo Testamento, essa palavra aparece, pelo que eu me lembro, uma única vez em Atos 21, versículo 8 e 9, quando Paulo foi na casa de Filipe, lá estavam as 4 filhas dele, que eram profetisas, profetizavam. Nesse tempo, a palavra de Deus, o Novo Testamento, na verdade, estava sendo anunciada pelo Espírito Santo aos apóstolos e também àqueles que os apóstolos impuseram as mãos e recebiam poderes, poderia ser dentre deles inspirações de Deus, tanto que Marcos escreveu, Lucas escreveu, e não era apóstolo, Judas e também Tiago. Nos dias de hoje, revelação completa. Quem são as profetisas e os profetas? Não temos. Nós temos hoje os evangelistas, aqueles que pregam o quê? A revelação já dada. Deus já revelou tudo, não precisa mais de nenhuma pessoa inspirada para revelar coisas de Deus. Então, são apenas homens e mulheres, servos de Deus, membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, batizados, que revelam e ensinam a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Correto? Ou algo mais a acrescentar ou retirar? Isso mesmo. Hoje nós não temos mais esses profetas, no sentido de revelarem alguma coisa, nós não temos mais. Mas, basicamente, um profeta é quem comunica a palavra de Deus. Isso é o significado de um profeta. Houve épocas em que nós tivemos esses especiais, que receberam revelação direta, e no sentido geral, secundário, de alguém que comunica a palavra de Deus, nós o fazemos de segunda mão quando a gente comunica a palavra de Deus, mas que está escrito aqui, para os irmãos, mas não revelação direta. Só o conceito, o significado de profeta comunica a palavra de Deus, nesse sentido só. Zuleika, minha querida. Aproveitando o gancho do seu Jair, tu sabe que eu falando para uma pessoa aqui do condomínio sobre a congregação, e como é que é, e os louvores, e eu sei que essa pessoa frequenta uma igreja evangélica, né? E ela perguntou se tinha bateria, se tinha guitarra. E eu disse que não, né? E ela disse bem assim para mim, Josué, que sem graça, porque na minha tem. Olha a resposta, Josué. Que sem graça, porque na minha tem. Sim, é isso. Mas é isso, as pessoas estão buscando algo que lhes agrade e não estão buscando agradar a Deus. Isso mesmo, isso que a Zuleika falou, fecha com um conceito aqui que a gente estava trabalhando no capítulo 13. Vamos dar uma avançada aqui, gente, no capítulo 14, a gente está quase pela hora. E aí, o capítulo 14... Posso só dar uma palavrinha? Claro, Simone, pode sim. Então, a respeito disso que vocês estão falando, até comigo também, com a minha família mesmo, aconteceu uma coisa bem similar de vocês. Eu pedi para um irmão, na pandemia, gravar nossos hinos, né? Para mim estar escutando no carro, quando eu vou para São Paulo e tal. E aí, só que eu mandei no endereço da loja da minha filha. E aí ela recebeu, veio no nome, só que o nosso irmão, não sei como que ele conseguiu, ele mandou no nome da loja. Então ela apresentou para o meu genro. E aí todo mundo ficou surpreso, porque ninguém sabia o que era aquele pendrive. E aí ele colocou no carro. Quando ele viu os nossos hinos, ele jogou fora. Ele jogou pelo vidro do carro, porque ele faz parte do louvor da igreja dele, e ele achou estranho. Achou que era, sei lá, alguma outra coisa, e jogou fora. E eu fiquei sem o pendrive. Mano. Tá vendo? Nós enfrentamos essas lutas hoje, né, meus amados? É isso mesmo. Muito obrigado, Simone e Zuleika, pelos comentários de vocês. Então, o Senhor revela no 14, 1 a 11, o plano para castigar os idólatras e os falsos profetas. O que a gente tem no 14, 1 são alguns anciãos de Israel que novamente foram na casa do Ezequiel, aparentemente procurando orientação do Senhor através do profeta. E aí a palavra do Senhor referente a esses anciãos foi muito firme. E o Senhor acabou condenando eles porque, nota, no coração deles, eles levantaram ídolos. Pode ser, e eu creio que é isso, eles não tinham mais no cativeiro ídolos os quais eles pudessem tocar como tinham lá em Jerusalém. Eles já estão aqui no cativeiro. Mas apesar de se apartar da idolatria visível que eles pudessem tocar, no coração deles ainda eles eram idólatras. E isso é importante porque no Novo Testamento também Jesus trabalha sobre isso.
É no pecado que nasce o coração. E é aí que a gente tem que matar o pecado. Mateus 5, 27 e 28, Jesus, por exemplo, disse que adultério não é só quando eu deito literalmente com uma mulher que não é minha. Se no meu coração eu fizer fantasia com outra mulher, então eu já estou adulterando. Mateus 5, 27 e 28. Colossenses 3, 5 vai na mesma linha, dizendo que a avareza, o desejo de possuir bens, já é uma idolatria. Então, em consequência desse coração idólatra, eles não tinham o direito de se aproximar de Deus para interrogar. Olha o final do versículo 3. Devo deixar que me consultem? Foi a pergunta do Senhor. O acesso a Deus, ele depende de um coração puro e voltado para ele. Salmo 24, se quiser anotar, está aqui no pendrive. Mas se quiser fazer aí uma ligação na Bíblia, né? Salmo 24, 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai poder acessar o seu santo templo? Quem tem as mãos limpas, o coração puro e que não inclina para a idolatria. Os falsos deuses, né? Esse vai conseguir ter relacionamento com o Senhor. Esses idólatras que ousavam se achegar a Deus, Deus está dizendo que eles seriam castigados, eliminados no meio do povo. Aquilo que eles não aprenderam pela palavra, Deus comunicando de abandono da idolatria, eles estão ainda com aquilo no coração, eles iriam aprender pelos atos de Deus. E o ato aqui seria, olha capítulo 14, versículo 8. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. E ao castigar de uma maneira tão forte alguns desses idólatras, sejam esses anciãos, sejam outros dentre o povo que estavam com esse problema, e Deus conhece os corações, o que Deus estava querendo fazer é que os demais que ficassem vivos e vissem esse juízo caindo, pudessem então, pelas emoções, serem purificados da sua idolatria, para serem verdadeiramente o povo do Senhor. Quando nós não escutamos com os ouvidos, daqui a pouco Deus tem que subir o som do megafone dele para que a gente possa escutá-lo. E a meta de Deus, 14:6 e 14:11, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Lembra lá em 8:16? Tinha aquele grupo de 25 homens no templo, deram costas para o Senhor, que estava no templo, e estavam olhando para o sol, para que pudessem adorar o sol. O pedido de Deus: deem as costas para a idolatria e se voltem para mim. Esse é o caminho certo. E aí, então, para que a casa de Israel, versículo 11, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nota 14:12. Os idólatras, não mais do povo de Deus, até seriam eliminados. Mas aqueles que se purificassem, esses sim, poderiam ser considerados povo do Senhor, e é algo que Paulo citou em 2 Coríntios 6:14, 7:1, nada de comunhão, luz e trevas, nada de comunhão entre o templo e os ídolos, que a gente é santuário do Deus vivente, a gente é povo dele quando a gente se aparta, inclusive, da idolatria. Giovanni, por gentileza. Jô, antes que tu entre lá na salvação individual, aqui eu vejo 3 tópicos. Primeiro tópico, ali fala no versículo 4, ele fala exatamente quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio. Então, esse é um grupo. Segundo grupo, lá no 7, quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, não só erguer ídolo, mas esse aqui vai estar, além de erguer, vai estar se afastando de mim. É o segundo grupo. E o terceiro grupo, do 9. E se o profeta for enganado e ouvir esses 2 grupos, ele também será castigado. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu pensei aqui, tentei comparar, como todo no Velho Testamento é uma soma do Novo, eu olhei aqui o primeiro grupo, é aquela semente no coração de espinhos, que continua no corpo, mas está se enganando ainda, ele está com ídolos do mundo, outros fazendo, não busca Deus em primeiro lugar. Continua no corpo de Cristo. E aqui Deus fala que vai castigar. Já o segundo grupo, separar-se de mim, é aquele do solo pedregoso, que cresce sem raízes, sem fundamento, o ensino dele, esse se afasta de mim.
Então, ele fala duas condenações distintas. A primeira, para que ele não se afasta, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Eu mesmo responderei a ele conforme o que ele anda vivendo nesse mundo. Segundo grupo, aquele que separa-se de mim. Eu voltarei meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. E quanto o terceiro profeta, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultará. Ou seja, nós que temos conhecimento da palavra, quando consultados por alguém perdido, dermos mau conselho, também seremos castigados por dar um mau conselho. Por isso a importância de ter um entendimento da palavra. Isso para que a nação de Israel, ou no caso hoje, ou a Igreja de Cristo não se perca. Está correto ali a comparação, o estudo mental aqui, não? Não, eu acho que dá para fazer alguma relação, eu só não sei se dá para separar o idólatra do que está se separando do Senhor. Talvez seja o mesmo grupo, ele está se separando do Senhor porque ele escolheu a idolatria. É que tem um Entende grupo, isso? nós vimos com o estudo com o Enio Júnior, tem um grupo no Velho Testamento que seguem a Deus e também a idolatria, não se afastam de Deus, embora, seguindo a idolatria, se afastam de Deus. Aquelas pessoas que é Jesus e mais alguma coisa, sabe? Você entende? Acho que estava aqui Sim. no estudo. É Jesus e mais algo. Não, é só Jesus. Tem aqueles que é só Jesus, que somos nós, aqueles que é Jesus mais uma coisa está errado, e aqueles que é só mais uma coisa sem Jesus. Por isso que eu pensei nesse sentido. Eu até creio que nesse contexto a gente está se referindo a anciãos que estavam querendo consultar o Senhor e eram idólatras ao mesmo tempo. Entende? Agora, eu acho que aquele versículo está falando sobre a visão de Deus. Qual é a visão que eu tenho desses idólatras? Se envolveu com a idolatria, está separado de mim. Ainda que no coração deles eles pensem que pode ficar com os ídolos e comigo, na minha visão, por escolher a idolatria, estão separados de mim. Acho que aqui é a perspectiva divina da coisa, não a perspectiva do povo. Fechou aí, Giovanni, teu áudio. Por que ele repete o 4 e 7? Olha a frase. Ora, diga-lhes, ou seja, a quem for autoridades, assim diz o soberano, quando qualquer, dizer para autoridades, olha, autoridades, anciãos, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto eu farei para reconquistar o coração da nação de Israel, tentando reconquistar. Esse aí não se afastou, vou tentar reconquistar eles para o caminho, como hoje. Não se afastou da igreja, vou tentar conquistar. Que não me abandonou em troca. Que não me abandonou em troca. Esse não abandonou. Por isso, diga a nação de Israel, tá? Já quando, anciões, quando, agora outro tópico, quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel, que é o mesmo tópico lá, qualquer israelita, agora é residente, separar-se de mim. Por que aqui ele fala separar-se e no anterior ele não fala separar-se? Porque ele simplesmente está acrescentando argumentos para definir uma ideia. Ok? Quando a gente ergue ídolos, se eu decidir seguir ídolos, eu estou me separando do Senhor. Ele falou de uma maneira mais resumida no versículo anterior, e depois ele está acrescentando mais ideias. Não é nem só israelitas. São residentes em Israel, mesmo estrangeiros, também eles estão se separando do Senhor quando fazem isso. Então, acho que ele está acrescentando força ao argumento, com mais frases assim. Beleza? Mas entendi o teu ponto e as ligações, e a gente tem que tomar esses cuidados aí na nova aliança mesmo. Agora, Deus vai explicar a queda dessa nação inútil de 14, 12 a 15, 8. Porque é isso justamente, a nação se tornou inútil como instrumento na mão do Senhor, como nação de propriedade exclusiva de Deus, como naquela aliança que haviam feito desde Êxodo 19. Né? Deus mostra que, pelo fato de se tornarem uma nação inútil, eles não mereciam uma misericórdia dele. Versículos 12 e 13, Deus está dizendo, ele fala quando uma nação, mas no contexto está falando sobre, a gente fica pasmo assim, né? Quando qualquer nação fizer isso, mas infelizmente nesse contexto é a própria nação dele. Então, Israel, por ter escolhido esse caminho da idolatria e de se separar do Senhor, agora Deus está estendendo a mão não para favorecer Israel, mas a mão do Senhor está contra Israel. E ele vai castigar esse povo rebelde. Nesse contexto aí tem 4 tipos de castigos que Deus pode trazer, inclusive individualmente.
Deus pode trazer, deixa eu separar aqui o próximo texto, né? Deus pode trazer no capítulo 14, versículo 13, fome. Capítulo 14, versículo 15, Deus pode trazer contra uma nação animais selvagens. 14 e 17, Deus pode trazer a espada. E 14 e 19, Deus pode enviar uma peste. E ele pode enviar individualmente, na expectativa de que, através de uma dessas situações de juízo e disciplina, uma nação possa se arrepender. Agora, Israel, assim, chegou tão no fundo do poço que 14, 21, os pecados eram tão graves que Deus ia trazer os 4 juízos de uma vez só contra a nação. Todos os juízos iriam cair sobre Israel nesse final dessa queda aí de Jerusalém. E o que ele está argumentando no contexto é que mesmo que 3 homens reconhecidos com sua fidelidade na história, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio da nação, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, eles conseguiriam salvar somente eles mesmos e Deus não aliviaria a nação, mesmo se esses 3 homens fiéis estivessem lá clamando pela nação. Lembra de um texto de Gênesis 19, eu acho, quando os anjos estão descendo para destruir Sodoma e o Abraão diz, Senhor, se tiver 50 justos lá, tu livra. Deus diz sim, 45 tu livra, sim. E aí ele foi caindo, não tinha ninguém justo lá, e tinha Ló, né? Menos de 5, Ló e família, e a gente sabe que a esposa nem muito fiel era, olhou para trás, aquela coisa toda. Mas o que o Giovanni falou, dentro desse contexto do livro de Ezequiel, Ezequiel 18 vai frisar isso muito, a ideia da nossa responsabilidade individual diante do Senhor. A justiça de outro não é repassada para nós. E Deus acaba julgando cada um de nós individualmente de acordo com as obras que nós acabamos praticando. Então, a gente não pode se fiar na justiça dos outros. A gente tem que se preocupar em se arrepender e andar com o Senhor, andar em fidelidade. E é a ênfase do livro aqui, dessa questão de doutrina de responsabilidade individual diante de Deus. Agora, eu queria notar alguma coisa importante aqui para nos encorajar. Quando ele cita Noé, a gente sabe que Noé está lá no início de Gênesis, no livro das origens, e ele foi justo no meio de um mundo que Deus achou revoltante, né? Aquela nação, aquela época de Noé, as pessoas tinham o coração somente inclinado para o mal, e Deus salvou Noé e a família dele. Jó foi considerado tão íntegro, e também é uma época patriarcal, porque ele era um homem que oferecia sacrifícios a Deus, sem ser sacerdote. É provável que Jó seja encaixado em Gênesis 10, mas ele era tão íntegro que Deus permitiu que Satanás provasse ele. Mas a gente, lendo o texto do livro de Jó, a gente sabe que os amigos e a própria esposa dele não eram tão fiéis a Deus como Jó de fato era. Agora, Daniel era um contemporâneo de Ezequiel. Ele era mais jovem que Ezequiel, inclusive, estava trabalhando na corte da Babilônia, e pelas provas que ele estava enfrentando diante do imperador, pelo menos o capítulo 1 já tinha se passado, onde ele, com os amigos dele, resistiu à comida oferecida pelo rei, que era provavelmente comida oferecida aos ídolos. Ele, então, já estava demonstrando uma fé tal de um homem que se destacou na geração dele, como alguém que, assim, amava o Senhor e procurava fazer aquilo que o Senhor pedia com fidelidade. E o que eu queria mostrar é que, na nossa geração, nós podemos ter homens que são reconhecidos como homens fiéis. A gente não precisa olhar só para o passado, o Noé foi fiel, o Jó foi fiel. Nos nossos dias a gente pode até dizer o Daniel foi fiel, no Novo Testamento apóstolos que foram fiéis. Esse texto nos ajuda a desafiarmos a nós mesmos. Quem sabe pessoas não possam reconhecer a gente como fiel, não para que nos aplaudam, mas para que a gente tenha, dentre as igrejas dos dias de hoje, homens que são fiéis e que são inspiração para nós, e para que todos, na verdade, sejamos aí inspiração uns para os outros. E aqui está aquilo que eu havia citado para vocês nos versículos 22 e 23. Apesar da destruição de Jerusalém, alguns ainda seriam poupados e iriam para o cativeiro, versículo 22 e 23. Agora pensa sobre os que estavam no exílio. Eles veem a última turma chegando,
iria cair Jerusalém daqui a alguns anos. Essa última turma está chegando para o cativeiro. E essa turma que está no exílio já se santificando pelo processo de disciplina que já está acontecendo, quando vissem o mau comportamento da última turma que está chegando para o cativeiro, eles iriam ficar consolados no seguinte sentido: puxa, ao olhar o comportamento dessa turma que está chegando aí, a gente compreende o motivo pelo qual Deus acabou castigando a nação. De fato, Deus foi justo. Não foi sem motivo que ele fez com que Jerusalém caísse e estejamos todos nós no cativeiro. É repugnante o nosso comportamento. É repugnante aquilo que a gente fez diante do Senhor. Deus foi justo em tudo que ele fez. Agora, capítulo 15, e depois a gente já encerra, porque é só 8 versículos. Deus vai usar uma parábola de uma videira para reforçar essa mensagem de justiça no castigo de Jerusalém. E a ilustração da parábola focaliza o valor da madeira de plantas diferentes num bosque. Deus diz que a madeira do ramo tenro de uma videira é inútil para a construção. Ninguém vai pegar um galho de uma videira para fazer uma construção. É frágil. Ou para fazer outras coisas, é muito difícil que o galho de uma videira sirva para alguma espécie de alguma construção sustentável e firme. Então, não tem valor algum como madeira. Ela só serve para queimar. Mesmo assim, o fogo de um galho de uma videira não é muito duradouro. Agora, depois de ser queimado, esse galho fica mais inútil ainda. Capítulo 15, versículo 5. E Deus está aplicando isso a Jerusalém. Jerusalém já está se mostrando inútil antes de ser destruída. Olha o comportamento deles, olha a falta de santidade, olha como viraram as costas para mim. Deus argumentou um monte nesses capítulos referente a todo o envolvimento da nação com o pecado, afundado completamente, desde a liderança até a pessoa mais baixa do povo. E agora Jerusalém seria destruída. Depois de destruída, queimada, seria mais inútil ainda. A nação, é a ideia, merecia o castigo. Deus não achou nenhum valor na nação para poupar essa nação e por isso o juízo vai cair. Então, a conclusão: Jerusalém foi destinada à destruição devido à sua constante rebeldia contra Deus. Qual foi a tarefa de Ezequiel em boa parte? Convencer o povo que Deus realmente faria o que ele disse que iria fazer. O profeta estava encorajando também os transgressores a reconhecerem seus pecados e, assim, aprenderem dessas lições dos seus erros que levou a essa fatalidade toda de destruição da nação. Tranquilo, meus amados? Deixo aberto aqui para que você possa tecer os seus últimos comentários aí. Esse foi Ezequiel 12, 1 a 15, 8. Giovanni, querido, por gentileza. Está fechado o teu áudio, meu amado. Nesse capítulo 15 aqui eu fiz uma reflexão, botei a videira inútil como o povo de Israel infiel. E trouxe para o Novo Testamento, principalmente na carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala dos judeus, a videira tinha sua glória por ser a origem do povo de Deus, mas que precisavam se manter fiel, convertendo-se a Cristo para uma nova aliança. Se não se convertesse a Cristo na nova aliança, de nada adiantaria ser judeu da velha aliança. E depois, não falei dos enxertados, porque aqui não fala dos gentios, né? Falando do povo de Deus. Eu trouxe essa pequena reflexão aqui. Ótimo, Giovanni, muito bom. Dani, amada. Trazendo para os dias de hoje, né? Eu fico observando em algumas reuniões do Enio Júnior, né? E imaginando assim, como o pai de vocês, a alegria que deve ser no coração deles ter filhos tão doados à palavra e que buscam realmente ensinar e encorajar os irmãos. Então, assim, eu vejo também hoje em dia você ensinando a seu filho. E, assim, qual é a alegria que nós cristãos temos? É em ver nossos filhos servindo a Deus, buscando a palavra, ensinando, admoestando. Então, assim, eu te encorajo cada dia mais, João, eu te admiro, assim, como meu irmão em Cristo, não para que você se envaideça jamais, mas que você deixe o Espírito Santo de Deus sempre te usar, meu irmão, porque você encoraja muito, muito, muitos irmãos e ensina muito bem a gente. Obrigado, essa alegria Dani. Eu quero ter ainda no meu coração, de ver meu filho ensinando assim a palavra de Deus. Amém, que assim seja. Obrigada, Dani, meu sobrinho. E depois...
É verdade. Depois do encorajamento da Dani, o que eu posso fazer é como o apóstolo Paulo, pedir que orem por mim, que as orações de vocês sustentam. Eu preciso do poder eu de vejo como Deus. importante, Dani, isso dos nossos filhos e parentes, começa por nós. Nós temos que dar o exemplo, uma postura de cristão, de luz. Assim nós podemos ganhar nossos filhos e parentes. Porque se nós não formos luz cristão, de nada vai adiantar a gente querer que nossos filhos sejam cristãos. Vão nos olhar e dizer, mas como é você? Olha como tu é. Então, nós temos que mudar, né? Nós temos que começar por nós, hein? É muito importante. Amém. Bem observado, Dani. Verdun, meu amado. Amado, como os profetas, né, Deus usava eles para falar e repreender e reconciliar.